Olá, reconectados, sejam bem-vindos ao canal. Meu nome é Gi Bacos e hoje vamos fazer mais uma reflexão importante sobre a nossa caminhada, a nossa jornada humana e o nosso propósito. Vamos refletir também sobre as nossas urgências e sobre os nossos desejos, às vezes muito ilusórios, e praticamente tudo que nos provoca grande sofrimento é porque criamos uma ilusão material de separação. Então, como nós fomos sempre programados por esse mundo de ilusão, à escassez, ao medo e principalmente à comparação, nós começamos a medir o nosso desempenho ou a nossa felicidade olhando para fora. Tanto a meditação quanto os estudos mais profundos de autoconhecimento, esses áudios ou o que seja que a gente procure para a evolução, é para nos reconectar e nos alinhar à nossa matriz superior de forma que a gente pare de desprender tanta energia para coisas externas. Porque a nossa mente ela vai criar a nossa realidade. Só que se a nossa mente está totalmente conectada com a programação externa, com a programação familiar, com a comparação e a competição, nós começamos a ter ansiedade, depressão, medos. Muito da sua estabilidade é devido a isso, a você não achar que é suficiente. Então a maioria de nós começam a medir a alegria, a felicidade, as conquistas só em questões materiais. E o mundo material, ele é necessário para o nosso aprendizado, mas ele não pode nos dominar. Nós somos muito mais do que um cargo, do que um diploma, do que conquistas materiais. Nós somos um ser enviado para aprendizado e também para compartilhar. Todos que estão ouvindo esse áudio é porque precisa dessa mensagem. E a mensagem é essa. E se você parar de desprender tanta energia tentando ser igual a alguém, ou tentando conquistar as coisas que todo mundo tem, ou que você criou que todo mundo tem, a verdade é que ninguém conhece as sombras de ninguém tão profundamente. E o nosso trabalho de autoconhecimento é conhecer as nossas sombras, para começar a integrá-las e diluí-las, de forma que nós comecemos a atrair realidades com a nossa luz. E para isso é necessário que a gente pare de se comparar, que a gente entenda que a gente tem um propósito maior, que desprender tanta energia, igual as pessoas sempre me procuram, com grandes dilemas de relacionamento, grandes dilemas sobre dinheiro, tudo isso somatiza em saúde, aí o corpo físico fica deficiente. Tudo isso é por olhar para fora. Se a gente olhar mais para dentro, a gente se alinha. E aí não importa o que o vizinho, o que o primo, o que outras pessoas estão fazendo. A gente para de agir naquele mecanismo que parece um zumbi procurando o que todo mundo quer, achando que a felicidade está na ideia que é vendida. E a felicidade ela está alojada dentro do nosso coração. É lá que nós nos alinhamos e nos preenchemos. Então calcula o quanto de energia você desprende querendo alguém, querendo algo, querendo ser diferente. E é pouca energia usada para se aprimorar e compartilhar conhecimento. E muitas pessoas caem na autopiedade porque só sabe olhar o que está faltando, não consegue olhar tudo que já evoluiu. É importante que a gente entenda que a gente planta sementes e a gente não colhe na mesma hora. É importante ter paciência, ter constância. Depende muito do nosso aprimoramento. A colheita está sendo feita dia a dia, mas o que estamos plantando? Estamos plantando a ansiedade, o medo, estamos criando metas só físicas, só materiais? Nada impede da gente ter conquistas materiais. Mas primeiro, e se a gente se conectar primeiro com o nosso coração, naturalmente as conquistas materiais vão vir, só que elas não vão nos dominar, não vão nos escravizar. Tem muita gente escravizada por causa de um relacionamento.
Tem muita gente escravizada por causa da rejeição, tem muita gente escravizada por causa da programação de escassez, tem muita gente entrando em frequências de insatisfação, autopiedade, vitimismo, porque não consegue olhar para dentro, para a luz interior da centelha dentro de nós. Então, em um dia, quantas vezes você está com você mesmo? Você com você mesmo, se aprimorando. As pessoas reclamam que não estão conectadas, mas elas não percebem que o grande instrumento de reconexão é o nosso coração, é a nossa centelha. Então, se a gente gasta energia querendo controlar uma situação que está fora, controlar alguém, ter alguma coisa, se toda a nossa energia for apenas para o materialismo, essa é uma semente plantada. Você pode colher, mas não necessariamente essa colheita vai fazer com que você sinta a verdadeira plenitude. E muitas pessoas procuram o autoconhecimento e a espiritualidade como se fosse mágica, sem querer fazer nada. Querem respostas, acham que a espiritualidade está trabalhando só para satisfazer desejos materiais, desejos emocionais. E a nossa parte? E sentar, meditar, estudar, ajudar. Porque em vez de desprender tanta energia, querendo conquistar alguém, querendo conquistar algo, querendo reconhecimento, querendo que se desculpem com você, querendo que a outra pessoa, pai, mãe, namorado, professor, chefe, seja diferente, e se trabalhar, e se observar, e enfrentar suas sombras, isso dá trabalho. Gasta-se dinheiro, tempo, energia em redes sociais com futilidade, mas não se gasta 1 hora por semana em terapias. Não se gasta 3 horas por semana, às vezes, lendo um livro. Todas as desculpas começam a aparecer para a pessoa estagnar. E aí ela reclama. E aí ela entra no vitimismo. Cuidar da mente, cuidar do emocional é tão importante quanto cuidar do corpo físico. Tudo é importante. O autocuidado é importante. E uma das melhores formas de autocuidado é começar a trabalhar o amor próprio e a visão para dentro. Deixa eu olhar para mim. Porque enquanto a gente está perdido querendo almejar, a gente sempre coloca energia lá fora. Aí a gente perde a conexão e a gente tem a sensação de perda de controle e isso começa a dar uma ansiedade e vira uma bola de neve porque a pessoa não se alinhou com a verdade, com o propósito dela. A gente tem que prestar muita atenção, senão a gente entra nesse vício de querer, tá olhando o que falta, tá olhando o que precisa. É uma energia de carência que a gente começa a emanar pro universo em várias áreas, nas áreas de relacionamento, nas áreas de dinheiro, nas áreas de realização profissional. A pessoa nunca tá feliz com quem ela é. A pessoa não sabe ser grata por pelo menos estar viva, estar consciente, estar saudável. Ela sempre quer mais, e isso vai virando uma ambição desmedida do ego. E nessa fase que o planeta se encontra, essas contas estão chegando. O que você está fazendo aqui? Como que você está se aprimorando? O quanto de ressentimento, mágoa, raiva você carrega dentro de você e projeta isso no seu universo? E aí começa a criar uma realidade dissonante e ainda usa isso para se vitimizar. Então, é importante que a gente entenda que os nossos desafios humanos, eles são feitos para os nossos aprendizados. Não necessariamente nós precisamos aprender na dor, mas é a gente que escolhe isso com as nossas crenças de dor, crenças de sofrimento, crenças de não merecimento. Você começa a se comparar com outro irmão e aí começa a se sentir menos. Você começa a querer se igualar. Você não sabe entender o que é admirar alguém e o que é se inspirar em alguém. E entender que mesmo se inspirando, o seu caminho vai ser diferente. Mas em todos os caminhos é importante a gente ser instrumento de luz, saber compartilhar o que a gente está aprendendo. Mas antes disso, é preciso escolher conscientemente que estamos aprendendo. Investir na sua inteligência emocional, na sua calmaria mental, no seu alinhamento espiritual. Já passou da hora de se entender que aqui não é só
o físico. Tudo é energia. Isso vai ser cada vez mais falado daqui para frente. Porque está acontecendo um despertar em massa. E se você não está minimamente alinhado, esse despertar vai ser sofrido, porque você está apegado a ideias do que você quer, do que você tem que fazer, ou do quanto você é fracassado, ou de tudo que você não tem e os outros têm. Ou você está contando aquela mesma história triste desde a infância e não desbloqueia, porque tem uma crença muito forte de que você tem que sofrer. Porque o amor próprio não está bem trabalhado e mesmo assim você se coloca em relacionamentos, esperando o amor de alguém, chamando isso de amor, quando muitas vezes é dependência emocional, quanto muitas vezes isso adoece ambas as partes. Isso pode ser em relacionamentos amorosos, trabalho, família. As pessoas desequilibradas, elas começam a interagir, causando mais sofrimento, porque elas têm aquela crença de sofrimento. E a parte de despertar, de ter um pouco de lucidez e expansão de consciência, é isso. É pensar, peraí, o meu caminho é só meu, deixa eu entender aqui com o meu superior o que realmente me preenche. Senão nós ficamos perdidos, querendo nos preencher com alimentos, muita comida, muitas compras. E a gente vai se afastando do propósito mais sutil, do legado que você está deixando como uma alma que está disposta a aprender e compartilhar. Porque quando a gente entende o conceito de unificação, a gente compartilha. Não tem mais inimigo. Não tem mais ele conseguiu e eu não consegui. Quando você está expandido, você olha para o seu irmão que conquistou muitas coisas e sabe que aquilo tudo também faz parte de você. Assim como você olha para um irmão que ainda está em estágios muito rasos de consciência e você percebe que aquilo também está em você. Então você começa a fazer um movimento de expansão, você começa a olhar de uma forma macro e não só para o seu umbigo. Você começa a perceber que os problemas que você cria na sua mente todo dia são criações mentais para você se desviar. Então presta bem atenção para onde está indo a sua energia. Quanto mais você procurar expandir, ajudar, compartilhar, mais as coisas vão acontecer na sua vida. Coisas positivas, energia do dinheiro, tudo isso é abundante. Tudo de bom é abundante no planeta. Depende da sua visão e do tamanho da sua consciência. Não tem outra saída. Tudo vai depender do seu olhar e da sua forma de interpretação. E essa interpretação, ela vai ser condizente com o quanto você está investindo no seu conhecimento. Essa coisa de levar tudo para o lado pessoal é uma coisa totalmente egóica. Você sofre, você se compara. A hora que você entende que isso é uma programação desse mundo tridimensional, tem uma programação negativa que você tem que transcender para conseguir um mínimo de paz, para conseguir se olhar de perto e perceber o seu potencial divino, para conseguir agir, trabalhar, se relacionar com o seu potencial divino, para conseguir saber se posicionar, para entender os seus limites, para entender as influências energéticas, para saber aonde você tem que estar e aonde você não tem que estar. Porque senão, tudo é chamado de destino. E aí cai-se de novo no vitimismo e no karma, e não é assim. É necessário que se faça a pergunta, o que eu estou fazendo aqui? O quanto eu estou cuidando de mim, o quanto eu estou me realinhando, o quanto eu estou centrado em mim mesmo e o quanto eu estou olhando para fora. Porque olhar para fora, além de gastar energia, dispersa muito a gente. Até mesmo para conquistar coisas materiais, essas coisas todas que a gente vive focado, tem que se olhar para dentro. Tem que ver quais as sombras, quais os aprendizados que é preciso enfrentar para conseguir todo esse alinhamento. E aí, conseguir se conectar com todas essas respostas sem o mínimo esforço é no mínimo uma inocência. É no mínimo achar que você está jogado aqui no Projeto Terra, e não é assim que funciona. Sem sentar um pouquinho por dia, sem buscar estudo, sem buscar autoconhecimento, são sempre milhões de desculpas para não avançar e milhões de reclamações ao mesmo tempo. E aí você vai sair como desse círculo? Não vai sair, vai ficando doente. Claro,
corpo emocional, corpo espiritual, corpo mental, tudo bagunçado, o corpo físico começa a gritar, claro. Então, o nosso eu superior vai ter várias maneiras de falar com a gente, principalmente através da intuição. Mas quando você nem sabe direito o que é a intuição, aí fica difícil. E para saber isso, precisa se aprofundar em você mesmo. É um caminho de retorno para dentro. E para a gente voltar para dentro, caminhando para dentro, a gente tem que largar essas obsessões aí fora. E não significa que você tem que parar de ter responsabilidade, desistir dos seus sonhos. Não é nada disso. É o contrário. É começar a se relacionar, trabalhar, usando a energia da sua luz, usando a energia do seu alinhamento superior. E não usando a energia dos seus traumas e crenças. Então a pergunta do que eu estou fazendo aqui, ela pode ser facilmente respondida quando a gente começar a pensar também, como que eu posso ajudar mais? O que eu estou fazendo de bom pro próximo? Que vai refletir muito o que você está fazendo de bom para você mesmo. A gente tem esse conceito que a gente quer receber, para começar a acreditar nos mentores, nos estelares, a gente quer prova. Não é assim que funciona. O quanto você está disposta a entrar dentro de si mesmo. Às vezes eu já falo sempre, às vezes não para 1 hora do dia para meditar, mas quer resposta, mas quer as coisas, mas reclama. Mas o desprendimento energético é totalmente material. É claro que você vai duvidar da espiritualidade e de si mesmo, que acaba sendo a mesma coisa. Você não desprende energia para o lugar que seria, podemos dizer assim, talvez mais vantajoso para a sua evolução. Você está desprendendo energia para olhar o que você não tem. Você está desprendendo energia na pressa, no medo, na escassez. Então você vai ficando sem energia. E aí você vai se conectando com os seres físicos e extrafísicos que também sugam a sua energia, porque é ressonância. E aí isso vira uma bola de neve. Então essa reflexão é para isso. Eu estou dando o meu máximo, realmente, para evoluir? Ou estou totalmente perdido na comparação, na competição e no querer mais, querer mais, querer mais? As minhas preocupações ficam em looping na minha cabeça. Eu sei porque eu atendo. As pessoas estão muito perdidas em questões de relacionamentos, em questões de dinheiro, em questões de doenças. São traumas que não estão resolvidos e começam a vir em looping. Só que, para a ressonância atual do planeta, isso está ficando muito pesado. E vários médiuns canalizadores estão falando sempre, desde que o mundo é mundo. Olha para dentro, foca lá dentro, não deixa o materialismo te dominar, porque você vai adoecer. A vibração atual no planeta não é perfeita. Se a gente não estiver alinhado, a gente é engolido pelas baixas vibrações. Tudo isso é projetado ainda, a própria tecnologia ainda está muito projetada para levar a gente para negatividade. Então é preciso estar desperto todos os dias. Não é fazer uma meditação por mês, um curso aqui, um curso ali, assistir uma palestra que a coisa vai se resolver. É todo dia. Você não vai na academia todo dia para manter a sua saúde? Você não toma banho todo dia para se manter limpo? Você não escova os dentes todo dia? O corpo espiritual é a mesma coisa. É preciso limpeza, é preciso atenção, é preciso foco. Mas se você desprende toda a sua energia só com coisas materiais, vai acontecer o efeito contrário. Você vai se esvaziar de energia e vai viver na escassez. Em nenhum momento o seu eu superior vai barrar a sua evolução. Você está, quando conectado, o fluxo vem tão intenso que as coisas começam a acontecer rápido. É assim que funciona. E muitas vezes a gente tem medo ou crença em não merecimento e não avança. Ou vem a autossabotagem quando você está avançando. Aí você escolhe estagnar. Quantas vezes você não está começando um caminho espiritual e aí você cocria alguma situação que vai te parar? Você cocriou. A gente cocria. A hora que isso for aceito e tiver autorresponsabilidade, as coisas melhoram. A gente está cocriando as nossas desculpas. E faz parte das nossas sombras, dos nossos traumas, das nossas crenças.
Mas uma vez que isso for entendido, a gente começa a assimilar e começa a pensar, pera lá, eu estou no comando aqui dessa realidade, o universo é abundante, eu vou me posicionar, eu vou me curar, eu vou buscar conhecimento. Isso é uma decisão. Obviamente é uma decisão de acordo com o estágio consciencial, claro. Mas, neste áudio, para as pessoas que estão ouvindo, é porque já é super possível começar a entrar nesse contato e começar a deixar de lado as ilusões. E se você gosta dos áudios para reconexão, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Gratidão por estar aqui e até a próxima.